paz do Senhor, meus amados. Essa semana a gente comemora dia 31 de outubro, né? Eu tô gravando na segunda-feira, dia 28 de outubro, mas dia 31 de outubro se comemora a Reforma Protestante. Eu acho que são 507 anos da Reforma Protestante. E o nosso querido amigo, nosso querido irmão Martinho Lutero, ele nos deixou 5 solas, as 5 solas da Reforma Protestante. Só para recapitular: somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça e somente a Deus toda a glória. E vamos falar hoje sobre cada uma dessas 5 solas. Primeiro, somente as Escrituras, nada além disso, que é até o nome do meu canal. Somente as Escrituras. Nós temos que viver baseado somente através da Bíblia. Eu já presenciei muitas das vezes pregações sendo feitas com base no pensamento do Jô Soares. Parece piada, né? Mas é verdade, eu já presenciei isso. Uma pregação baseada numa frase de Jô Soares. Toda a nossa vida tem que ser baseada no que está escrito na palavra de Deus, no que está escrito na Bíblia. Nós não podemos pregar nada que não seja o que está escrito na Bíblia. Ah, mas fulano falou. Beleza, mas é baseado no que está escrito na Bíblia? Não. E vemos muitas das vezes pessoas que inclusive pregam, mas não citam nem um versículo bíblico, porque pregam pensamentos de pessoas. Então para que falar um versículo se você está pregando o pensamento de uma pessoa? Então isso é totalmente errado. Somente as Escrituras. Nossa fé, nossa prática, o cristianismo é baseado nas Escrituras. Somente as Escrituras, nada além disso. Segunda sola, somente é Cristo. Jesus, ele é muito claro. Eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu não sou uma das verdades. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Em João 15, versículo 5, ele deixa mais bem claro ainda. Sem mim nada podeis fazer. Então não adianta você achar que Jesus é um caminho, Buda é outro, Maomé, outras, Padrinho Cícero, vários caminhos por aí. Não, só existe um, só um caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira danada, o único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Somente Ele. Sinto muito se alguém ficou chateado comigo, se alguém não gosta dessa palavra, se alguém acha que isso é soberba de um crente, mas é verdade. É somente Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Só Ele pode resolver, só Ele pode te curar. Não adianta chorar, não adianta ficar com raiva de mim, dos crentes, falar que a gente se acha. A verdade é essa, somente Jesus é o caminho. Terceira sola, somente a fé. A fé em quem? A fé em Cristo. Somente a fé te salva. Não é a fé em Cristo e Maria. Não é a fé em Cristo e Jorge. Não é a fé em Cristo e uma outra religião, uma outra pessoa. Não. É somente a fé. Somente a fé em Cristo Jesus. Só isso. Nada além disso. Ah, mas foi fulano, a minha fé na Virgem Maria, a minha fé
como eu já falei no Padrinho Cícero, a minha fé em um santo, no Jorge. Eu nasci dia 23 de abril, hein? Mas não adianta nada, meu filho. Somente a fé em Cristo. É a terceira sola. Vamos recapitular por enquanto? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé te salvará. Quarta sola, somente a graça. Tem muita gente que acha que vai ser salvo por causa de suas obras. Não porque eu fiz isso, porque eu dou o dízimo. É a graça e o dízimo. Tem pastores por aí, marcianos, que vieram de Marte, que dizem que o dízimo salva. Mas é muito engraçado isso, porque vai ler Mateus 23. Mateus 23, 23. O que Jesus fala sobre esse assunto? Falando lá dos fariseus hipócritas, que dá o dízimo de tudo, inclusive. Do coentro, do cominho, só que não são amorosos com o próximo. Esquecem de amar o próximo. Dízimo é uma ordem de Deus. Temos que dar o dízimo. Façais essas coisas sem esquecer as outras. Só que o dízimo não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Somente Cristo. Somente a fé. Somente a graça. Não é o dízimo, é a graça, não é o que você faz. Não é nem, inclusive, você queimar o seu corpo vivo em prol de alguma pessoa. Você, de repente, morrer para salvar uma pessoa de um atropelamento. Isso não vai te salvar. Se você não ter fé em Jesus, se não for a graça de Deus. A Bíblia é bem clara lá em Coríntios. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Então é somente a graça. A diferença é que o pecado é diferente um do outro. Tem muita gente que se acha porque o seu pecado é diferente do outro. Mas é pecado do mesmo jeito. Só é diferente. Só é diferente. Mas o pecado é do mesmo jeito. Você peca como qualquer pessoa peca. São só pecados diferentes que diante de Deus é tudo a mesma coisa. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente a graça, não o que você faz. O que você faz vai te dar uma pedrinha na coroa lá quando chegar lá no céu. Mas não vai ser isso que vai te salvar não, meu filho. Não vai ser isso não. Não é a graça. E o sábado não é a graça. E o dízimo é somente a graça. Valeu? E a quinta e última sola, somente a Deus darás glória. Toda glória somente a Deus. Mais uma vez, falamos sobre o mesmo assunto. Não é glória a Deus e glória a Maria, Virgem Maria que te curou. Não é a Deus e ao seu santo de estimação. Não é a Deus e ao sábado. Não, eu dou glória a Deus, mas se eu não guardar o sábado, eu não vou ser salvo. Não. Somente a Deus toda a glória. Deus, Yahvé, somente a Ele, não adianta, somente Cristo, somente a Deus toda a glória, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça. Não adianta ficar com raiva de mim, porque as Bíblias são todas iguais, é só ler o que está escrito, não ficar aí ouvindo o que falam nos púlpitos, nos palanques, na televisão, na internet. Vai ler a Bíblia, que quando você for ler a Bíblia, você vai ver que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Porque eu não falei nada de mim mesmo.
Gente, vamos voltar para o nome do canal, Somente as Escrituras. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos comemorar o dia da Reforma Protestante lendo a Bíblia. Porque a reforma foi feita porque as pessoas não liam a Bíblia. As pessoas ficavam ouvindo o que os padres falavam, mas não liam o que está escrito na Bíblia e não deixavam nem ler. Porque quando você lê, você vê que muitas das coisas que estão sendo faladas por aí é mentira. Então estude a Bíblia, leia a Bíblia. Somente Cristo, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente a Deus, toda a glória. 507 anos da Reforma Protestante. Graças a Deus que o Senhor usou no nosso querido irmão Martinho Lutero. Porque se não fosse, graças a Deus pela vida do Martinho Lutero, nós estaríamos sendo enganados até hoje, com várias indulgências, com várias mentiras. E o pior é que mesmo com a Bíblia, para a gente ler, tem gente que ainda gosta de ser enganado. Fazer o quê? Para terminar este assunto, vou deixar um versículo para vocês, se encontra lá. Epístola de Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Paulo falando: por acaso eu me tornarei seu inimigo por dizer a verdade?